Boa noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras em nossas redes sociais. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Convido a você que tem Bíblia para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Mateus 4, 10. Assim nos diz as Sagradas Escrituras, em Mateus 4 e 10. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Querido Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite, através do teu servo, para a glorificação do teu nome e edificação da vida espiritual do teu povo e de todos que a ouvirem. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Jesus estava nesses 40 dias e que ele passou no deserto e Satanás o tentou. Foi tentar Jesus. Nem respeito ele tinha para com Jesus, isso mostra que ele não tem respeito para com o ser humano. Mas então Jesus ele repreendeu e disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O inimigo estava diante do Senhor. E Jesus então ele disse, ele falando algo muito importante sobre a sua pessoa. Era sobre a pessoa de Cristo que ele estava falando, que Jesus estava falando e dizendo que aquilo é Satanás, porque Satanás estava tentando Jesus. E ele disse que ele deveria se retirar, porque somente a Deus deveria dar culto. Cristo é Deus, ele recebe louvores. Se Jesus não fosse Deus, se Jesus não fosse Deus, ele não teria repreendido Satanás da maneira ou do modo como ele fez, né? Se ele não fosse. Somente a Deus adorarás. Não era Deus que estava ali, era Cristo. Então ele estava mostrando que ele é Deus e que somente a Deus deve se adorar. Se ele não fosse Deus, os discípulos não teriam adorado. Em Mateus capítulo 28, versículos 9 e 17, ele mostra isso muito importante. Então vamos olhar rapidamente para o Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 7 e versículo 9 e 17, ele diz assim, olha só: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve-a. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Veja o versículo agora 17, que diz a palavra do Senhor: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então veja bem, Jesus disse que só a Deus deveria adorá-lo. Mas os discípulos aqui adoraram o Mestre. Quando eles viram o Mestre, eles adoraram. Uns duvidaram, e os discípulos do Senhor, que ele havia chamado, eles adoraram a Cristo. Se ele não fosse Deus, eles não teriam adorado, né? E Jesus os teria repreendido. Jesus os teria repreendido, porque eles estavam adorando alguém errado, alguém que não era Deus. Mas eles adoraram a Cristo. Então, se ele não fosse Deus, Jesus os teria repreendido. Mas a Bíblia nos mostra então que ele é Deus. Se ele não fosse Deus, então Jesus estaria pecando, porque ele afirmou que somente Deus deveria ser adorado. Se ele não fosse Deus, ele estava agora pecando, porque ele havia dito que a adoração deve ser feita, deve ser dada somente a Deus e a mais ninguém. Então agora, como é que ele recebe a adoração dos discípulos?
E ele estaria dizendo que ele era mentiroso se assim não fosse verdade. Então veja quanto é importante conhecermos as Sagradas Escrituras e estudarmos. Como é importante nós ouvirmos as palavras de Cristo, que Ele é Deus, traz-nos segurança, traz paz. O apóstolo Pedro reconheceu ser Jesus Deus e não aceitou veneração. 2 de Pedro 1:1, Atos 10, 25 e 26, o apóstolo Pedro, quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio vai oferecer, se ajoelha diante de Pedro, ele diz: levanta-te, não faças isso, porque a adoração deveria ser dada somente a Deus. Então Pedro ele tinha conhecimento de quem era. No capítulo 1, versículo 1 da epístola de Pedro, da segunda epístola, ele fala de Deus, ele diz que ele é servo de Deus. Então como ele iria adorar a Cristo se Cristo não fosse Deus? Pedro, ele afirma aos irmãos da igreja que Cristo é Deus. Ele afirmou isso para Cornélio: olha, a ninguém você deve ajoelhar-se e adorá-lo como sendo Deus, porque a adoração verdadeira, essa adoração, ela é somente dada ao Deus vivo, único e verdadeiro, soberano Senhor dos céus e da terra. Pedro fez isso, deu exemplo. O apóstolo Paulo diz que Jesus é Deus. Paulo diz isso em Romanos 9:5. Ele afirma que Jesus é Deus. Muitos dizem que Jesus não é Deus, Jesus era uma criatura. Então veja bem, se ele fosse criatura, por que ele disse que ele era Deus? Por que ele aceita a adoração? Por que Pedro diz que ele era Deus? E por que Paulo afirma que Jesus Cristo é Deus? Por quê? Ele não é uma criatura. Ele não é uma criatura, ele é Deus. Cristo também não é anjo. Ele quem criou os anjos. Então ele é Deus. Cristo é Deus encarnado. Cristo é Deus encarnado. Significa que Cristo é Deus assumindo uma forma humana, um corpo humano, ele teve, por isso chamado de carne, para que ele pudesse habitar entre os homens. E habitando entre os homens, ele então teria a aparência dos homens, e ele iria sentir cansaço que nem os homens sentem, e iria sentir fome, sono, tudo que um ser humano sente. Ele é Deus encarnado. A grande diferença é que ele não tinha pecado, mas ele era Deus. Era Deus porque senão ele não poderia perdoar pecado, e porque só Deus perdoa pecado. E por isso ele perdoava pecado. E os judeus acusaram Jesus disso. Então Cristo é Deus. Paulo disse aos crentes que fujam da idolatria. Então honrar a Cristo como sendo Deus e não o sendo seria idolatria. Paulo vai dizer, ele ensinou aos irmãos, ele falou para a igreja de que eles deveriam fugir de todo tipo de idolatria, fugissem da idolatria. E Paulo, reconhecendo que Deus, ou que Cristo, não fosse Deus, então como ele vai ensinar aos irmãos que eles fujam da idolatria, e no mesmo instante ele mandando que os irmãos adorassem a Cristo, reconhecido como Deus, receber adoração como Deus? Paulo estaria sendo também mentiroso. Mas ele diz que os irmãos devem fugir da idolatria e manda adorar a Cristo. Sabe por quê? Porque ele era Deus verdadeiramente. Era Deus verdadeiramente. Deus humanado. Deus encarnado. Paulo estava dizendo isso. Isso para que os irmãos acreditassem na divindade de Cristo. Para que todos soubessem que ele era divino.
Ele não era um ser humano de carne e osso, nascido de homens, nascido de um ser humano, mas ele era divino. Tinha um corpo humano? Tinha carne? Tinha osso? Também tinha. Mas ele era Deus. Não foi concebido por ser humano. O apóstolo João disse que Jesus é o Deus verdadeiro e a vida eterna, Alfa e Ômega. Então Jesus é Deus verdadeiro e a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sendo Deus a vida eterna, e Jesus sendo a vida, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Então, é para nós pensarmos e analisarmos desse Jesus que nós servimos, desse Jesus que não é homem, e sendo Deus ele não mente, e sendo Deus ele é eterno, ele não teve princípio e nem fim. Antes que tudo existisse, Jesus já existia. João disse aos crentes que evitassem também a idolatria, os ídolos. João disse: olha, vocês evitem os ídolos. Mas, logo, Jesus é Deus e não teria sido rejeitado pelos discípulos. João ensina da mesma maneira: fujam dos ídolos. E ídolo é tudo aquilo que se coloca entre você e Deus, que impede que você adore a Deus, que impede que você sirva a Deus. Qualquer coisa que impede, que se coloca entre você e Deus é um ídolo. Então você precisa fazer essa análise, que quando você deixa de servir a Cristo, você está praticando idolatria. Algo que ficou entre você e Cristo é algo que está entre você e Deus, porque Cristo é Deus. E o que Paulo e todos os outros apóstolos nos mostram: Cristo é Deus. Judas, o meio-irmão de Jesus, afirmou ser Jesus Deus. Ele afirmou que Jesus era Deus. Judas sabia muito bem que Jesus não era irmão dele de carne e sangue, ele não era irmão biológico de Jesus. Simplesmente ele disse assim: ele nasceu da mesma mãe, mas Jesus era Deus. Judas reconheceu isso. Sendo Deus, Jesus afirmou ter vida em si mesmo. Então, ele tem vida em si mesmo, ele disse, e isso significa que ele é autossuficiente, ou seja, não foi criado. Ele é autossuficiente. Cristo não foi criado. Cristo não é uma criação de Deus, mas ele é o Criador de todo o universo. Cristo é a causa de tudo e para ele converge todas as coisas, ou para ele vão todas as coisas. E ao ressuscitar, ele provou sua absoluta autossuficiência. Ele aprovou a sua absoluta autossuficiência. Ele foi vitorioso sobre a morte, para que ele pudesse então oferecer essa esperança toda a todo aquele que nele esperam, ou espera, e aqueles que partiram para a glória e aguardam a ressurreição. Ele tem autoridade, soberano e poder. O escritor de Hebreus, lá em Hebreus 1, de 1 a 3, ele fala isto, de Cristo, que Deus, o Pai, falou no passado de muitas maneiras, e ultimamente ele falou através de Cristo. No versículo 3 ele diz que Cristo é a imagem expressa de Deus. Ele é o esplendor da sua glória. Então ele é Deus irradiando toda a sua glória. É Deus mostrando toda a glória dele para os homens. E ele disse aos discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Deus estava em Cristo. Então, eu lhe convido a confiar em Cristo, a caminhar com Ele, porque Ele é Deus. Ele é soberano, Senhor. Ele é Deus encarnado. E Ele está conosco. E Ele jamais nos abandonará. Jamais Ele nos deixa sozinho pela estrada. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Ele é onipotente. E Ele é onipresente.
Disse ele: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus vos abençoe. Pai, a tua palavra foi lida, foi explicada. E agora, Senhor, faz a tua obra na vida de todos aqueles que ouvem e os que ainda ouvirão, para a glória do teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.